Olá, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Mais Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. Hoje nós vamos conversar sobre programando atividade física para 2018. Por que desse título, desse tema? Simplesmente porque nós temos visto que cada vez mais as pessoas estão intencionadas, mas pouco práticas na execução da atividade física. E isso tem gerado repercussões significativas do ponto de vista de saúde. A obesidade tem aumentado significativamente. A pressão alta nem se fala. As doenças cardiovasculares, lamentavelmente, têm ceifado a vida de muitas pessoas na tenra idade. Ou seja, tem gente morrendo com 35, 39, 40 anos em decorrência de problemas cardiovasculares. Então vocês veem que é uma realidade, é um fato que nós constatamos. Então, planejando atividade física para 2018, é um tema que te desafia a reconsiderar. E tenho certeza que você, nesse projeto de 2018, você está colocando lá na sua agenda a atividade física. E para falar sobre esse tema, eu convidei o professor Ramon Gustavo de Moraes Ovando, que é professor de Educação Física, especializado em Fisiologia do Exercício, e vai nos esclarecer sobre uma série de problemas que talvez você tenha em termos de esclarecimento para você começar a atividade física. Professor Ramon, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir até aqui para responder essas questões. Nós já vamos começar, e tenho certeza que o nosso telespectador tem bastante dúvida, é sobre diferença entre exercício físico e atividade física. Tem diferença? Gostaria primeiro de agradecer ao convite. Com relação à atividade física e o exercício físico, com certeza existe uma pequena diferença. Em termos conceituais, quando a gente fala em atividade física, o conceito seria sair do repouso. Ou seja, tudo que você faz e você tem um aumento do gasto calórico, isso é considerado uma atividade física. A gente pode citar alguns exemplos, né? Então, você ir cortar o seu jardim, isso é uma atividade física. Você sair para dançar, você está se mexendo, você está tendo um gasto calórico, isso é uma atividade física. Você subir uma escada no seu serviço, também é uma atividade física, porque você saiu do seu ponto de repouso, você faz contração muscular, você gasta energia, então isso é considerado uma atividade física. E aí entra aquela questão, as perguntas, você é ativo fisicamente? Então, quanto mais atividades que você gasta no seu dia a dia com relação a calorias, você torna-se ativo fisicamente. Quando a gente fala em exercício físico, o exercício físico ele já é mais elaborado, ou seja, a gente tem alguns parâmetros. Primeiro, a gente tem algum objetivo, né? Segundo, a gente tem um planejamento. Então, dentro desse planejamento, a gente vai utilizar alguns fatores como carga, intensidade, frequência, tempo. Então, todos esses fatores entram dentro do exercício físico, dentro desse planejamento. E para ficar um pouquinho mais claro, mas então exercício não é uma atividade física? Sim, é uma atividade física, programada, elaborada, com o intuito de você alcançar algum objetivo. Aí esse objetivo pode ser, eu quero melhorar a minha condição cardiorrespiratória. Como eu vou fazer isso? Eu vou usar o exercício, eu vou programar, eu vou usar uma certa intensidade, eu vou colocar uma certa frequência e vou tentar melhorar a minha condição cardiorrespiratória com esse exercício físico. E, por um outro lado, eu vou estar sendo ativo fisicamente também. Sem dúvida, muito claro, muito esclarecedor, né?
Essa é sempre uma questão conceitual, o importante é que você se mexa. Como o professor Ramon insistiu, né? Qualquer atividade você está gastando energia, ou seja, as calorias estão sendo queimadas e, consequentemente, isso é benéfico do ponto de vista cardiovascular. E quando ele explica a questão do exercício, o exercício é uma atividade física programada. Então, ativo fisicamente não quer dizer obrigatoriamente que você esteja fazendo exercício conceitualmente. Mas exercício é se mexer. No final, né, é importante que você se mexa. De uma maneira geral, professor Ramon, as pessoas fazem projetos, né? Vai virar o ano, agora é a hora da reavaliação, é a hora da reconsideração do que se fez e do que se planeja fazer. Qualquer um pode fazer exercício físico? Veja bem, não é qualquer um que pode fazer exercício físico. Por que a gente fala isso? Porque o exercício físico, ele tem os seus riscos e tem os seus benefícios. Então, dependendo se aquele indivíduo tem muitos fatores de risco, ele pode fazer exercício? Ele pode, mas com ressalvas. Exato, mas a gente não pode esquecer das ressalvas. O que a gente tem que esclarecer eu vou fazer exercício, eu vou pegar meu tênis e vou sair correndo na rua. Não é bem assim. Não deve fazer isso. Ele deve procurar os profissionais adequados para que ele tenha orientação e aí sim, ao chegar a uma conclusão que esse indivíduo não tem os fatores de riscos, ele pode pegar o tênis e sair correndo desde que bem orientado. E se tiver fator de risco, mais uma razão para ele fazer exercício, só que também tem que ser protegido, né? Eu sempre insisto, né, pessoal, quando a gente faz palestra e conversa, de que, de uma maneira geral, o exercício físico, ele é ameaçador, ele é estressante. Mas a pessoa fala, mas e daí, doutor, como é que é isso? O senhor vem aqui falar para fazer exercício e fala que o exercício é ameaçador? Sem dúvida, o organismo parado ele está no equilíbrio. A hora que você desequilibra, se você tem alguma doença escondida, né, esse desequilíbrio pode desequilibrar a doença escondida. Nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco o professor Ramon vai responder sobre essa questão. Como lidar com a inatividade passando à atividade? O que é preciso fazer antes para eu ter segurança na atividade física? Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde e hoje conversando sobre planejamento de exercício e atividade física para 2018. E o nosso convidado de hoje é o professor Ramon Ovando, professor de Educação Física, especializado em Fisiologia do Exercício. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre segurança da atividade física. Professor Ramon, o que é preciso fazer para se ter segurança da atividade física? Bom, quando a gente fala em planejamento, nós já estamos falando de um outro fator que chama-se treinamento físico, né? Então, quando eu vou começar a treinar o meu físico, eu vou usar o exercício físico de forma planejada. E no treinamento físico, a gente tem alguns princípios. Para qualquer tipo de exercício, para qualquer tipo de treinamento, nós temos que respeitar esses princípios do treinamento físico. O primeiro deles chama-se individualidade biológica. Então, todo ser humano ele é diferente do seu próximo, né? Então, eu quero começar a fazer uma corrida. Vamos correr juntos, mas a sua individualidade biológica é diferente da minha. Então, a sua intensidade, a sua forma de treinar, a sua resposta ao exercício, ela vai ser diferente da minha. Então, a gente tem que respeitar, primeiramente, esse princípio. O segundo princípio é o princípio da sobrecarga. Como que funciona essa sobrecarga? Antes de eu colocar uma carga muito alta, eu tenho que ir colocando cargas menores. Ou seja, vem um outro princípio junto com isso, que é o princípio da adaptação. Então, o ser humano ele tem uma capacidade enorme de adaptar. Então, eu começo dando um estímulo fraco, o meu organismo ele vai se adaptar
e aí eu vou aumentando aos poucos esse estímulo. Ou seja, eu vou adaptando. E à medida que eu... empurrando o limite. Exato. E à medida que eu vou adaptando, eu vou colocando o outro princípio, que é o da sobrecarga. Em termos gerais, dando um exemplo prático. Eu quero começar a correr. Antes de começar a correr, eu tenho que primeiro andar. Então eu começo andando 100 metros. Coloquei uma sobrecarga. Meu organismo adaptou, agora eu vou colocar outra sobrecarga, 200 metros. E assim por diante, eu vou aumentando. Daqui a pouco eu vou começar a trotar. Vou adaptar ao trote, meu organismo adapta ao trote. Agora eu vou começar a correr um pouco mais forte. Então nós temos que respeitar esses princípios da individualidade biológica, o princípio da adaptação e o princípio da sobrecarga, para que o treinamento ele seja extremamente sequenciado e planejado, e com isso eu vou minimizar os riscos do exercício físico. Ou seja, será seguro. Aquilo que eu quero alcançar, que é exatamente o bem-estar físico e saúde, eu só posso alcançar através de orientação adequada. Se você não tem absolutamente nada, tem menos de 35 anos de idade, né? E já foi praticante, mas agora está com excesso de peso, andou fumando, enfim, cuidado. É bom sempre fazer uma avaliação, de preferência inicialmente médica e depois com o professor de educação física, se for liberado, para seguir essas orientações que o professor Ramon chamou muito bem a atenção de todos aqueles que pretendem começar uma atividade física no próximo ano. Professor Ramon, é muito comum a gente ver assim um indivíduo, eu quero emagrecer. O grande motivador da atividade física é o emagrecimento. E não raro, né, o indivíduo começa a atividade física, dentro de 2 semanas ele não perdeu nada. E aí ele já larga a atividade, essa porcaria não resolve, estou cansado e tal. Enfim, de uma maneira geral, esse tipo de reação. Né? O que o senhor tem para falar para essas pessoas que não perseveram? Tem jeito de emagrecer rapidamente, fazer atividade física de 2 semanas? Não tem. Né? Emagrecer, é bom a gente conceituar também, não é sinônimo de perder peso. Né? Muita gente quer perder peso, quer ver o resultado na balança, baixar na balança. Você pode emagrecer sem perder peso. Então o conceito de emagrecer é você diminuir a sua massa gorda, o seu percentual de gordura. E isso não necessariamente significa perder peso. Né? A grande maioria das pessoas querem perder peso. E também é muito difícil você conseguir isso em 2 semanas fazendo exercício físico. Até porque a gente vai voltar lá naquele princípio da adaptação. Você ainda está em fase de adaptação. O grande segredo do exercício físico, não só para emagrecer, para perder peso, chama-se regularidade. O exercício ele deve ser feito de forma regular. E não vai ser 2 semanas que você vai conseguir isso. Com 2 semanas, eu costumo dizer que a principal coisa que você vai conseguir vai ser a dor muscular, né? O cansaço, porque você está em um processo de adaptação. Então você não vai conseguir emagrecer de forma saudável. Tem outras formas que você consegue perder 10 quilos, 15 quilos em 2 semanas? Tem, mas isso não é saúde. Isso já é uma agressão ao seu corpo. E não é recomendado também. Também não. Né? Isso aí geralmente acontece devido às tais dietas, né, em que o indivíduo para totalmente a ingesta de carboidrato, passa a se queimar gordura, porque não tem carboidrato, e o metabolismo da gordura gera uma quantidade grande de água que o indivíduo perde, aí ele perde peso, perde gordura, mas não tem um metabolismo saudável. É comum, professor, a gente ver as pessoas querendo emagrecer pura e simplesmente por estética. E não se chega, muitas vezes, a um denominador comum. A gente tem sentido isso, e aí entra numa questão política, naturalmente, política de classe, política de associação, né, em que é necessário uma recomendação e uma ênfase maior na atividade física, não para perder peso, mas para manter e melhorar a saúde cardiovascular.
O senhor tem percebido isso na atividade física e agora, recentemente, há praticamente 3 anos como acadêmico do curso de medicina, que tem dificuldade, as pessoas não conseguem entender a importância de manter saúde, e a saúde agora, né, sendo o elemento balizador das mudanças comportamentais. O senhor tem visto isso ou está difícil ainda? Infelizmente, nós somos bombardeados a todo momento por fatores estéticos. Então, você liga a sua televisão, tem o rapaz bonito, tem a moça bonita, né, e com aquele abdômen trincado que o pessoal fala, né, o abdômen definido. E isso são fatores estéticos que muitas vezes estão associados a dietas não saudáveis, que estão associados ao uso de medicamentos que também causam danos ao organismo. Então, isso é muito perigoso. E a gente esquece um pouco do saudável, né? Aquilo lá pode ser saudável? Pode. Mas para alcançar aquilo lá, a gente vai voltar de novo nos princípios. Você tem que ter a regularidade do exercício físico, você tem que ter uma alimentação saudável, né? Você tem que ter um descanso saudável. Então as pessoas esquecem muito de descanso. O nosso organismo é no descanso que ele reconstrói todas as fibras musculares, é no descanso que ele adapta aquele princípio que nós falamos do treinamento físico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses fatores estéticos e saudáveis. Muitas das vezes o estético não é saudável. Não é saudável. Nós vamos com um breve intervalo e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa Mais Saúde, e hoje entrevistando o professor Ramon Ovando sobre planejamento de exercício e atividade física para 2018. Professor Ramon, tem muita gente assistindo o nosso programa, e claro que ele está assistindo porque ele quer fazer um planejamento. O que o senhor sugere para o próximo ano em termos de atividade física e exercício físico para manter ou recuperar saúde e se tornar um indivíduo seguro do ponto de vista biológico? Bom, a primeira recomendação é o indivíduo, a pessoa querer fazer, ter um objetivo. Eu quero ser saudável, eu quero fazer exercício. O segundo é você buscar ferramentas que vão te ajudar a se manter regularmente fazendo exercício. Em outras palavras, chame o seu parente para caminhar com você, chame o seu filho, vá caminhar com o seu cachorro, né? Então, chame pessoas que vão agregar a esse seu objetivo de fazer o exercício regularmente. Terceiro, o ideal é que você sempre procure um profissional. Se você já tem alguns fatores de risco, quais seriam esses fatores de risco? Se você é obeso, se você tem o hábito de fumar, se você tem o hábito de ingerir bebida alcoólica regularmente, se você tem o colesterol alto, se você já tem alguma doença associada, como a hipertensão, se você é diabético, o ideal é que você pega uma orientação com o seu médico. Então vá ao seu médico, faça uma avaliação cardiológica de preferência, porque é onde o exercício pode matar, é no sistema cardiovascular. E aí procure um profissional de educação física para que ele te oriente o melhor planejamento, a melhor forma de você fazer aquele exercício que vai ser de forma segura, que vai alcançar um objetivo determinado, e que vai minimizar todo e qualquer risco. Veja bem, eu estou falando minimizar, porque eliminar os riscos a gente não consegue, a gente minimiza. Essa observação do professor Ramon é fundamental, porque, voltando à questão que nós falamos que o exercício físico é um risco na fase inicial, e a gente vai argumentar aqui com você, para você entender bem, é que todas as vezes que nós começamos uma atividade física, nós aumentamos significativamente o risco de eventos cardiovasculares. Na literatura mundial tem vários trabalhos mostrando isso. Tem um trabalho alemão que diz que
de uma maneira geral, a gente chega a aumentar até 100 vezes o risco de eventos cardiovasculares. E não é difícil entender. Se você tem uma placa de ateroma numa artéria, você vai fazer um exercício, você pode, inclusive, e não raro, você já deve ter ouvido falar de muitas pessoas que numa atividade física tiveram acidente vascular cerebral, tiveram infarto, tiveram arritmia, né, tiveram que ser internadas. E o objetivo desse programa não é pôr medo em você, é alertar para, diante dessas situações que o professor Ramon falou, né, sobre a questão de minimizar o risco. Né, e aí você fazer, mas não deixa de fazer, não deixa de planejar a sua atividade física. Porque a hora que você estiver condicionado, aí esse risco é minimizado de forma insignificante. O seu sistema cardiovascular vai estar adaptado e regenerado agora, sem doença, para continuar desempenhando com muito pouco gasto energético diante das situações de atividade física. Professor Ramon, ano que vem o pessoal está fazendo planejamento. Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra de estímulo para o ano que vem o indivíduo fazer exercício. Uma palavra: disciplina. Para a gente fazer o exercício, a gente tem que ter disciplina. Porque às vezes você está naqueles dias que está cansado, o trabalho foi muito estressante, e aí você pensa 2, 3, 4 vezes para você pegar o seu tênis, ir para a academia, ou ir para a praça, para o parque, ou praticar o futebol, o voleibol, devido àquele cansaço. Mas se você tiver disciplina, você consegue, e aí você vai ter todos os benefícios que o exercício pode trazer para o indivíduo. Esse dado é importante. Disciplina, ela passa obrigatoriamente pelos objetivos que o professor Ramon chamou a atenção no início do nosso programa. Quer dizer, qual é o objetivo do exercício físico? É te condicionar. Você quer ter saúde? Então você tem que ter disciplina. Por quê? Porque a motivação para você exercitar será a saúde. E a saúde, às vezes, a gente não pega, a gente sente, e em muitas situações a gente se esquece desse sentimento. Passam-se alguns dias, o indivíduo já desanima, então não pode desanimar. A disciplina, a persistência, a perseverança, e sempre renovando o propósito, lendo, vendo, confiando, desafiando, para que você não desanime e passe mais um ano simplesmente na intenção. Finalizando, eu quero desejar a você um Feliz Natal e muito próspero Ano Novo. Que o seu Natal seja momentos de reconsideração da sua existência, dos seus projetos, e que o verdadeiro sentido do Natal, que é o presente de Deus para as nossas vidas, o nascimento de Jesus Cristo, seja renovado dentro da sua casa, dentro da sua atividade, dentro do relacionamento com seus amigos e todos aqueles que de alguma forma têm significado para a sua existência. Que o ano novo para você seja um período de muitos desafios e que pelo desafio você possa crescer, que pelo desafio você possa se disciplinar e que pelo desafio você possa ultrapassar barreiras, dificuldades e alcançar tudo aquilo que você tem planejado ao longo da sua vida. Que 2018 seja um ano de renovação e de muita alegria para você, para a sua família e para todos os seus projetos. Professor Ramon, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi uma satisfação tê-lo, pelos esclarecimentos precisos que o senhor fez aqui aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço.